Bicarbonato de sódio é um dos elementos mais importantes que nós temos na gastronomia. É impressionante como o bicarbonato de sódio ele é utilizado desde a limpeza, à higiene, à alimentação. Hoje, no nosso episódio de Química de Alimentos, bicarbonato de sódio. Bicarbonato é um elemento alcalino. O que isso quer dizer? Que ele tem um pH elevado. Para vocês terem ideia, ele é um elemento que nós temos contato, que nós temos acesso, tirando a indústria, com o maior potencial alcalino do mercado. Por isso que ele pode ser utilizado em praticamente tudo, desde a limpeza, produtos de limpeza, limpeza da sua casa, dentro da limpeza de banheiro, limpeza dentária. A gente pode utilizar ele de várias formas. Como é que a gente utiliza ele dentro da cozinha? Ele pode ser utilizado de diversas formas. O que é que ele vai trazer aqui pra gente? O bicarbonato, ele vai ou anular a acidez ou elevar o pH desses alimentos. Quando nós elevamos o pH do alimento, nós temos diversas reações. Desde uma reação de Maillard mais contundente, mais bonita e mais rápida, até mesmo as reações de anulação de acidez. Vamos começar aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês várias utilizações e aí na sua cozinha você vai adaptar. Vamos lá. A primeira delas é a reação de anulação química, aonde nós vamos ter ácido mais alcalino ou base, como as pessoas chamam. Isso vai dar uma reação aonde nós vamos gerar dali água, sal, dióxido de carbono, gás carbônico. Aqui eu tenho vinagre, eu vou mostrar para vocês como ele vai funcionar. Quando eu coloco bicarbonato dentro de um meio ácido, imediatamente essa reação vai acontecer. Um vai anular o outro, gerando esses elementos. A mesma coisa vai acontecer quando eu tenho o nosso molho de tomate. O nosso molho de tomate, principalmente dos que a gente compra da indústria, ele é bem ácido. Ou até mesmo que a gente faz em casa. É uma acidez que você vai sentir não só na boca, você pode colocar até açúcar. Açúcar não tira a acidez, ele mascara a acidez. Mas você vai sentir no seu estômago. Você pode fazer isso colocando um pouquinho só de bicarbonato de sódio no seu molho. E ele vai acontecer a mesma coisa. Você vai ver, ó, ele vai espumar, a reação vai acontecer. Não precisa ser muito, viu, gente? Senão vai ficar muito sem gosto. É só um pouquinho mesmo que você coloca, uma pitadinha, olha a reação acontecendo. Daqui, obviamente, vai criar água, sal e dióxido de carbono, que é o gás, que ele vai sair todo, mas ele vai criar sal. Então, cuidado quando você for cozinhar com isso, porque tecnicamente ajuste o sal depois. Outra coisa que pode acontecer, o molho de tomate, ele perder aquela cor muito avermelhada dele e ir para uma cor mais alaranjada. Isso também faz parte, mas pode ter certeza, você pode utilizar isso em qualquer situação de acidez aí dentro da sua cozinha. Vocês sempre me perguntam por que eu coloco bicarbonato na carne. Em todos os meus pratos com carne, eu coloco bicarbonato. O bicarbonato com a carne faz uma das reações mais belas que a gente vai ver. Para falar a verdade, são duas reações que vão acontecer aqui. A primeira é uma reação que a gente vai trabalhar com a proteína. Quando nós adicionamos bicarbonato na proteína, seja ela qual for, o que vai acontecer? Quando nós colocamos uma carne sem bicarbonato no nosso fogo, a carne ela é normalmente ácida. O pH dela é mais ou menos 5 e pouquinho. O que vai acontecer? Os elétrons dessa proteína deles vão começar a se juntar quando você coloca no fogo. Isso vai fazer com que a fibra dessa carne ela se contraia. Quando ela se contrai, ela expulsa líquido. Quando nós colocamos o bicarbonato de sódio na nossa proteína, acontece o contrário. Essa proteína, os elétrons começam a se repelir e esta carne, ao invés dela se contrair, a fibra vai abrir, fazendo com que essa carne mantenha a umidade, absorva mais umidade e fique mais suculenta. Outra coisa que acontece também é a reação de Maillard. A reação de Maillard é uma reação, não é caramelização. Também tem caramelização dentro da reação de Maillard, mas é uma desestruturação de todas as estruturas da carne, lipídios, proteínas, tudo isso do qual fazer aquela crosta bonita. Isso nós vamos ver principalmente na nossa carne moída que nós vamos fazer aqui. Aqui eu tenho uma que você vai ver que ela vai ficar bem mais escura do que a carne in natura. E isso daqui para o hambúrguer é muito interessante, porque ele vai fazer aquela crosta no nosso smash, vai deixar suculento muito mais rápido.
Outra coisa também que as pessoas se confundem é a diferença do bicarbonato de sódio para o fermento químico. Para vocês terem ideia, o bicarbonato de sódio ele é 8 vezes mais forte que o fermento químico. O fermento químico ele é exclusivamente feito para gerar gás carbônico para dar leveza à massa. Ou seja, ele tem bicarbonato de sódio mais um elemento ácido aqui, para que isso daqui, na hora que entrar em contato com umidade, eles dois reajam e criem gás carbônico. Entretanto, se a gente está utilizando já o fermento, por que eu estou utilizando o meu bicarbonato de sódio? Porque o fermento ele vai me dar leveza caso eu não tenha nenhum elemento ácido da nossa receita. O meu bicarbonato de sódio, que nós colocamos uma pequena proporção, é única e exclusivamente para dar uniformidade de cor pela caramelização ou reação de maior. Aqui nós vamos demonstrar isso na nossa massa de panqueca. Aqui nós vamos colocar leite, ovo, manteiga derretida, farinha e aqui eu vou colocar o nosso fermento. E aqui eu vou separar um pouco da massa e colocar um pouquinho de bicarbonato para a gente ver no fogo como é que ela fica. Desse lado eu vou colocar 100 e desse lado com. Até então a gente viu uma caramelização muito mais bonita e estruturada. Gostaram da aula? Bicarbonato te ajuda em todos os lugares. Agora, se você tem um portão de bicarbonato, meu amor, usa para limpar suas coisas, os seus panos, deixar eles branquinhos, o seu tênis branco, deixar ele melhor, suas coisas, e usa também dentro da sua cozinha. Lembrando, vai utilizar para a cozinha, separe e deixe ele no freezer. Não deixe para fora, porque senão ele vai começar a absorver a umidade e aí ele vai ficar com gosto de sabão. Vai ficar com gosto ruim, porque tá velho, joga fora e compra um novo. Miséria. Gostou da aula? Deixa o seu like aqui embaixo e fala para mim, no que você usa o seu bicarbonato? Agora, meu amor, todas as vezes que você me viu usando, você já sabe.